Agora, vamos partir para uma implementação da mesma aplicação de chat, no entanto agora com o uso da API de WebSockets. O projeto que eu vou apresentar para vocês, ele também foi disponibilizado em um repositório de código-fonte aberto, no link que eu estou apresentando para vocês, no projeto de exemplos de aplicações com Node que eu disponibilizei para vocês no início da disciplina. No primeiro momento, vamos observar a implementação do servidor de sockets. Essa API de WebSockets que eu apresento para vocês, ela foi implementada utilizando o módulo WS do WebSocket Server. Essa é uma API específica de implementação de WebSockets com Node. Existem outras implementações que vocês podem utilizar, no entanto, essa daqui foi a que eu utilizei como exemplo de implementação. Observem que essa implementação ela não faz uso, a princípio, do Framework Express. A API do WS, do WebSocket Server, ela é independente do uso do Express e pode ser utilizada em conjunto também. Vocês podem observar inicialmente que no uso dessa API, inicialmente nós vamos instanciar o nosso WebSocket Server, definindo qual é a porta que deve ser utilizada de comunicação com o socket. Na linha 4, vocês podem verificar que nós temos uma variável global definida no escopo da nossa aplicação, que é uma variável que tem como objetivo armazenar todas as conexões estabelecidas com o servidor. Diferentemente da implementação com base no uso de Express, com o uso do protocolo HTTP, quando nós utilizamos o WebSocket, nós precisamos manter os sockets ativos no servidor de forma específica. Nesse caso, eu estou utilizando um vetor para armazenar todas as conexões ativas da nossa aplicação. Manter essas conexões dentro de uma variável que seja acessível no escopo do nosso programa tem como objetivo identificar cenários em que o servidor precisa enviar mensagens para essas conexões, especificamente, de forma explícita, coisa que nós não precisávamos implementar quando nós estávamos utilizando o protocolo HTTP, que tem como característica principal o fato dele ser stateless, né? Que ele não armazena estado, então ele não mantém a conexão com o servidor. Inicialmente, observem que o código do WebSocket ele faz uso do método on e que estabelece um listener de evento, sendo o evento estabelecido ali o evento de conexão de um novo socket. Essa etapa ela representa o momento de início de conexão iniciado pelo cliente com o servidor. A partir desse momento, a nossa aplicação ela vai armazenar o socket que foi iniciado com o servidor na linha 8. Vocês podem verificar que nós estamos armazenando o socket iniciado. E, posteriormente, nós podemos utilizar esse socket estabelecido para definir como ele vai responder a diferentes eventos que ele pode receber. O primeiro evento que é implementado entre as linhas 10 e a linha 14 é o evento de close, que é o evento que representa o cenário em que o cliente decide fechar a conexão com o socket para finalizar a aplicação. Nesse caso, na nossa implementação, o que vai ser implementado basicamente é uma mensagem de console, identificando que a conexão foi finalizada, e depois eu implementei uma rotina na linha 12 ali, que é uma rotina que basicamente ele vai procurar por aquele socket dentro do vetor de conexões disponíveis no servidor e vai remover esse socket de lá. Em seguida, vocês podem observar entre as linhas 15 e as linhas 22 que nós implementamos um outro listener de eventos para o socket, que ele representa um evento de mensagem. Esse evento de mensagem é um evento que vai ser lançado toda vez que esse socket receber uma mensagem do cliente. Toda vez que o cliente disparar uma mensagem utilizando esse socket, essa função vai ser disparada. Observem que essa função basicamente ela simplesmente pega essa mensagem e depois ela vai pegar todas as conexões ativas de sockets no servidor e vai enviar essa mensagem de volta para os clientes que estejam conectados com o servidor. A seguir eu apresento para vocês a implementação da aplicação do lado cliente que faz a conexão com esse socket. Inicialmente vocês podem observar que essa nossa implementação no cliente ela vai
recuperar os elementos da estrutura DOM. Esses elementos basicamente eles representam os botões de conectar com o socket, desconectar com o socket, enviar mensagem, ele vai ter um input para você preencher a mensagem que você quer, e ele vai ter um elemento L que vai armazenar todas as mensagens recebidas pelo cliente. Em seguida, observem que nós vamos iniciar com o botão de conexão. Quando o usuário clicar nele, nós vamos iniciar uma conexão com o servidor de WebSockets. Observem o tipo de protocolo, que é um protocolo WS, né, não HTTP nesse cenário. Observem a localização do servidor, que ele utiliza a porta 3000, conforme nós configuramos no nosso exemplo de código. Isso considerando que o servidor ele é executado no mesmo lugar, no mesmo host em que está sendo executado o nosso cliente. E depois, a partir desse socket, nós implementamos um mecanismo, um listener de eventos com o socket, que identifica que toda vez que for recebido um evento de mensagem partindo do servidor, essa mensagem, a princípio, ela vai ser utilizada para gerar um elemento LI que vai ser anexado no elemento UL, que apresenta todas as mensagens recebidas pelo servidor. Nesse caso, ao conectar com o servidor, seria disparado um evento de conexão no servidor, então o código entre as linhas 6 e 23 seria disparado. A conexão seria armazenada no vetor de conexões. Se a qualquer momento que o cliente disparasse um fechamento de conexão com o servidor, sendo que nesse caso o fechamento ele é disparado quando for clicado no botão de desconexão, ele vai ser chamado, né, o método close do socket. A chamada do método close do socket vai disparar um evento de fechamento de conexão no servidor, e aí basicamente vai ser executada a nossa rotina de fechamento de conexão, que basicamente vai remover o socket conectado da lista de conexões dentro do servidor. E toda vez que nós clicarmos no botão de envio de mensagens, basicamente o nosso socket ele vai recuperar o valor de texto inserido dentro do input, e ele vai enviar esse valor textual com uma mensagem para o servidor. No servidor seria disparado um evento de mensagem no socket, que seria capturado. Essa mensagem basicamente ela seria logada no servidor e depois ela seria enviada como num formato de broadcast para todas as conexões ativas no servidor, conforme os códigos entre as linhas 18 e linha 20, né? Então ele vai verificar todas as conexões ativas e vai mandar essa mensagem para todas essas conexões. Quando o servidor enviar essa mensagem, a princípio todos os clientes eles receberiam essa mensagem, seria disparado um evento de mensagem, dessa vez no cliente, que basicamente recuperaria esse valor de mensagem e inseriria o dado da mensagem no elemento L para ilustrar todas as mensagens recebidas. Esse cenário, especificamente, ele implementa o mecanismo que nós idealizamos anteriormente, com a abertura de conexão com o socket, envio de mensagem entre o cliente e o servidor. Lembrando que nesse cenário nós podemos ter múltiplos clientes conectados com o servidor. Essa aplicação ela funciona como uma aplicação de broadcast, então um cliente envia uma mensagem para o servidor via socket, o servidor ele vai enviar essa mensagem para todos os outros clientes que estejam também conectados no mesmo servidor. O que mais é interessante nós estudarmos sobre o uso de WebSockets? Quais são os casos de uso que justificariam a utilização de um WebSocket? Nesse exemplo, nós implementamos uma aplicação de chat, de estratégia de broadcast. Aplicações com base em chat, é interessante que elas sejam implementadas utilizando o protocolo de WebSocket para tentar minimizar o overhead associado ao protocolo HTTP. Para implementar uma aplicação de chat sem o WebSocket, nós temos que implementar um mecanismo de pooling que vai gerar múltiplas requisições de HTTP para o servidor, sendo que na maior parte das vezes essas requisições vão ser enviadas apenas para identificar que não há nenhuma mensagem nova no servidor. A comunicação por WebSocket, normalmente ela é mais rápida, porque ela vai acontecer de forma imediata. Assim que o servidor receber uma mensagem, ele vai propagar essa mensagem para outro nó que esteja conectado nele, para o nó destinatário que esteja conectado nele. E isso basicamente vai diminuir bastante o número de requisições que são enviadas de um lugar ao outro.
Uma outra questão que normalmente o pessoal usa o WebSocket são implementações que envolvem o uso caótico de comunicação do cliente com o servidor. Exemplos podem envolver o uso de chat, comunicação às vezes de implementação de um mecanismo para todo mundo ver uma apresentação e apresentar ao mesmo tempo, múltiplas pessoas interagindo com um Canvas, por exemplo, para fazer a comunicação, como é implementado, por exemplo, no Google Drive, nas aplicações do Google Drive e assim por diante. O protocolo do WebSocket por si, ele não garante a segurança das mensagens sendo enviadas, sendo que é necessário a implementação do protocolo HTTPS para garantir a segurança entre essas mensagens. O servidor de socket, como nós vimos, ele é implementado como um servidor separado da aplicação potencialmente implementada em Express. Dificilmente você vai ter um cenário, tá, que vocês vão utilizar apenas o WebSocket para fazer a comunicação com a aplicação. Frequentemente nós temos um servidor HTTP funcionando junto com o servidor de WebSocket. O servidor de HTTP para gerenciar as interações convencionais de uma aplicação HTML, com envio da página HTML, renderização da realização da autenticação inicial, entre outras questões. Enquanto que apenas os casos de uso que são associados à comunicação caótica de envio de mensagens do servidor para o cliente ou do cliente para o servidor seriam implementados utilizando a API de WebSocket. A aplicação do Express, o framework do Express, ele também implementa um mecanismo de integração do servidor de WebSocket com o servidor Express, de forma que vocês conseguem, inclusive, utilizar a mesma porta de comunicação entre os dois. Como funciona a autenticação de usuários quando nós estamos utilizando o WebSocket? A autenticação ela poderia ser implementada de uma forma similar à forma como nós utilizamos a autenticação no Express com o uso de HTTP. No caso do Express, atualmente é recomendado o uso de cookies ou o uso de um JSON Web Token. No caso do WebSocket, nós poderíamos também implementar um mecanismo com base no uso de verificação, em que quando o cliente se conecta com o servidor, ele tem que enviar uma mensagem com a autenticação ou com um token já validado na aplicação no servidor HTTP, ou o servidor do socket ele vai recuperar esse token e ele poderia fazer a validação desse token no início da conexão para garantir que aquela conexão foi realizada por um usuário válido dentro do sistema, um usuário logado na aplicação. E a partir desse momento o token não precisa ser mais verificado, visto que a etapa crítica de envio de mensagens é apenas a parte da conexão. Ou esse token poderia ser verificado de tempos em tempos no servidor, para verificar cenários em que o usuário pode ter se deslogado da aplicação HTTP e depois ele perde a conexão com o servidor identifica que o token já não é mais válido e ele fecha a conexão nesse cenário. A implementação de segurança com o WebSocket ele vai seguir a mesma implementação, como foi mencionado anteriormente, sendo que em cenários em que a gente utiliza um mecanismo como o HTTPS com as chaves assimétricas, essa conexão ela também vai ser garantida, também vai ser criptografada utilizando o mesmo protocolo. Nesse slide eu também trouxe uma série de URLs associadas à implementação do protocolo do socket. Na primeira parte eu trago para vocês a biblioteca que eu utilizei de implementação do servidor de WebSockets, que é a biblioteca AWS, a especificação do socket. Existe uma outra biblioteca utilizada para comunicação via socket, que é a socket.io, vocês também podem verificar. E o último link que eu apresento para vocês é um link que ele traz diferentes casos de uso de implementação de WebSockets em aplicações web. Eu recomendo, é uma leitura recomendada ali para quem tiver interesse em entender quando que nós devemos utilizar o WebSocket e quando não.